Vamos lá então. Então, tá gravando então a aula, eu vou disponibilizar para vocês depois aí. Eu vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, professor. Tá joia. Então, vou falar algumas aplicações, né, que a gente pode fazer práticas assim do Teorema do Transporte de Reynolds. Então, nas aulas anteriores a gente viu três leis aplicadas ao Teorema do Transporte de Reynolds que o Teorema do Transporte de Reynolds nada mais é do que uma aplicação, né, de balanço no volume de controle. Então a gente faz uma equação, né, de balanço aplicada a um volume de controle, onde o volume de controle é uma região fixa, né, no espaço. E daí a gente consegue resolver com mais facilidade vários tipos de problemas, né, onde a gente tem uma análise mais global. A gente está interessado em fazer uma avaliação mais global assim das características do escoamento, por exemplo, reação do fluido com a estrutura, mas é uma reação global, né? E não especificamente num ponto da estrutura, mas daquele contato, né, que o fluido teve com a estrutura, né? Qual vai ser a reação que o escoamento vai promover, né, naquela estrutura, porque eu preciso dimensionar as estruturas para comportar aquele escoamento, né, muitas vezes. Então é mais nesse sentido, né? E o Teorema do Transporte de Reynolds ajuda a gente a fazer esse tipo de balanço aplicado ao volume de controle, facilitando bastante a resolução dos problemas. E aí existem vários problemas práticos na engenharia, né, que dá para ser resolvido com a aplicação do Teorema do Transporte de Reynolds. Dentre eles, eu destaco aqui problemas de esvaziamento de reservatório, problemas de sifão, né, que é muito utilizado na prática, assim, vocês certamente já ouviram falar no sifão, mas assim, é um dispositivo que depois mais à frente eu vou falar, né, em que situações, né, ele vem sendo utilizado, o sifão. O tubo de Venturi servem mais para que a gente consiga obter algumas características do escoamento na aplicação desses dois dispositivos, né, tubo de Pitot e tubo de Venturi. Aplicações relativas à sustentação, certo? Então, muitas aplicações, por exemplo, na aeronáutica, a gente pode usar esse conceito bastante, né? A área de aviação, vou explicar um pouquinho, né, sobre a questão da sustentação, como o Teorema do Transporte de Reynolds pode ser utilizado. E assim, quem é mais da área da engenharia civil, com certeza o Teorema do Transporte de Reynolds ajuda a gente a entender essa questão da transferência das forças, né, que os escoamentos fazem sobre as estruturas. Muitas vezes no dimensionamento delas, a gente está interessado em saber que reação é essa, né, que o fluido faz na estrutura e para fazer o seu correto dimensionamento. Então, certamente assim, uma das aplicações mais relevantes desse teorema é nesse tópico aqui. Bom, com relação ao esvaziamento de reservatório, bom, nem eu acho que nem a gente nem precisa comentar, né, essa questão da relevância. Os reservatórios, eles são dispositivos, né, onde a gente consegue armazenar fluidos, principalmente os líquidos, né? Então a gente usa reservatórios para armazenamento de água, a gente usa reservatórios para armazenamento de petróleo, reservatórios para armazenamento, sei lá, de cloro, né, líquido, né? A Braskem, por exemplo, utiliza na indústria dela, né? Também grandes reservatórios para armazenamento do cloro na sua forma líquida. Então, os reservatórios são bastante importantes, né? E aí,
dentro da importância desse dispositivo, a gente também precisa, muitas vezes, obter algumas informações sobre a vazão, por exemplo, aqui de saída. Por exemplo, se esse reservatório ele tem um dispositivo aqui onde permite a saída, descarregar esse líquido, né, para fora do reservatório, esse dispositivo ele pode ser para diversos propósitos, né, para esvaziar o reservatório, para manutenção ou sei lá, para diminuir aqui o volume do reservatório, para que eu consiga ter espaço, né, para receber novos volumes, né, daquele fluido. Então, enfim, dispositivo de saída e para descarregar esse fluido para fora do reservatório, ele também é um dispositivo muito comum. Então, em geral, a gente usa algumas válvulas, né? A gente usa válvulas aqui para fazer esse controle da saída. Se o reservatório for muito grande, aí a gente pode pensar na aplicação, por exemplo, de comportas, né, para também controlar a saída desse fluido do reservatório. Certo? Então, uma coisa muito comum é determinar questões relacionadas ao esvaziamento do reservatório, como, por exemplo, a velocidade de saída, a vazão de saída, o tempo de esvaziamento do reservatório, muitas vezes é bastante importante também. Então, essas questões são muito relevantes. Quando eu estou falando de reservatório, eu posso estar me referindo a um reservatório de grandes dimensões. Reservatórios de grandes dimensões são aqueles onde essa vazão de saída aqui pelo dispositivo de saída vai gerar aqui um volume muito pequeno em relação ao volume total do reservatório, e nesse caso essa vazão de saída não vai impactar de forma muito imediata a variação da superfície aqui do fluido, certo? Então essa superfície ela só vai ser perceptível, né? Essa redução dessa superfície aqui só vai ser perceptível quando essa vazão for da mesma ordem de grandeza aqui do volume do reservatório. Então, daí, nesses casos, a gente começa a perceber que o nível do fluido dentro do reservatório ele está diminuindo. Mas esse dispositivo ele é muito pequeno, né? Então, e essa vazão de saída é muito pequena em relação ao volume do reservatório. A gente não vai perceber, né, essa redução do nível do fluido dentro do reservatório. Daí, nesses casos, a gente consegue simplificar bastante, né, o problema no caso de esvaziamento de reservatórios. Por quê? Porque a gente pode definir uma linha de corrente saindo do ponto 1 até o ponto 2, ponto 1 na superfície, o ponto 2 no orifício de saída. No ponto 1, se o reservatório for aberto, a superfície vai estar em contato com a atmosfera, né? Então a pressão aqui é a pressão atmosférica. E se o orifício de saída for um jato aberto, né, também em contato com a atmosfera, então a pressão aqui também vai ser a pressão atmosférica. E aí, nessa situação, a gente pode aplicar de forma bem simples, né, a equação de Bernoulli, onde P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 é igual a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2. Eu não tenho mesa digitalizadora, então estou fazendo no mouse aqui, por isso que a letrinha não sai bem, né? A minha letrinha já não é essas coisas todas não. Imagine no mouse. Então aqui, ó, eu tenho essa equação de Bernoulli. Para esse caso de esvaziamento do reservatório, a pressão no ponto 1, a pressão no ponto 2, as pressões aqui vão ser as pressões atmosféricas. A gente está trabalhando com pressão relativa, escala de pressão relativa. A pressão em 1 e 2 é igual a 0, né? Na escala relativa de pressão, porque
equivale à pressão atmosférica. Então, esses termos aqui, ó, eles vão embora para essa situação. Então, já a equação de Bernoulli ela já fica bem simplificada. Se a gente define um datum, né, esse datum aqui definido aqui na base, exatamente no ponto de saída, que é o ponto 2, a gente vai tirar o seguinte, que Z2 é igual a zero, né, porque está no datum, né, Z2 é igual a zero, e o Z1 vai ser igual à altura, né, do reservatório, que seria essa distância vertical do datum até a superfície, esse H aqui, certo? E aí eu tenho uma simplificação também, né? Porque o Z2 aqui é zero, se o meu datum, e o Z1 vai ser igual a H. No caso de um reservatório de grandes dimensões, como eu falei para vocês, o nível da água, você não vai conseguir perceber, né, uma redução desse nível, né, ou seja, da superfície líquida, né, do fluido, né, ao começar a baixar. E nessas situações, né, a gente pode considerar então que a velocidade média dessa superfície é perto de zero, ou, né, muito pequena em relação à velocidade de saída aqui. E nessas condições, o V1 sendo próximo de zero, esse termo ele vai embora, né, vai para zero, e aí ó, o que é que sobra só aqui? V2 ao quadrado vai ser igual a 2GH, né? O Z1 é o H, e o V2 então vai ser igual a raiz de 2GH. Essa equação aí vocês já ouviram, né? Ou já viram isso aí. Essa equação, a velocidade média aqui no dispositivo de saída, onde a vazão de saída pode ser calculada simplesmente multiplicando a velocidade média de saída multiplicado pela área do orifício de saída, a área 2, né? Então, informações super relevantes aqui para determinar a vazão, para determinar a velocidade, considerando essas simplificações. Essa velocidade aqui, lembrando que, observem que a velocidade depende, né, do H. Então, a depender do valor de H, eu tenho um valor diferente de velocidade, certo? À medida que esse H vai diminuindo, a velocidade também vai diminuindo e a vazão também vai diminuindo, tá? Então é possível essa equação, né, ela só é aplicada para um instante, né? Porque a gente está considerando que o escoamento ele é permanente, né? Para essas condições onde você não tem, para um determinado H, você não tem uma variação significativa no tempo dessas condições aqui, né? O H vai ficar constante, mas a gente sabe que em longo prazo esse H vai diminuindo, né? No longo prazo, mas no curto prazo a gente pode considerar que o regime é permanente e a aplicação da equação de Bernoulli aqui ela é válida. E aí eu queria que vocês fizessem um exercício agora, depois, né, da aula aí. Eu acho que tem no livro, né, um exercício que é considerando um reservatório de pequenas dimensões. Nesse caso, considerando um reservatório de pequenas dimensões, eu teoricamente não poderia aplicar a equação de Bernoulli, né? Por quê? Porque a equação de Bernoulli ela só pode ser considerada para escoamentos permanentes. Então, aí a gente não consegue aplicar, e daí, nesse caso aí, a gente teria que resolver esse problema usando a equação da continuidade, tá? Então, isso vai ficar como exercício aí para vocês, tá, pessoal? Tá, fazer esse mesmo exercício considerando um reservatório de pequenas dimensões, onde esse H ele vai variar no tempo. Outra aplicação super relevante do teorema de transporte de Reynolds é usando o dispositivo chamado sifão. O sifão ele nada mais é do que um tubo, né, uma tubulação rígida ou flexível que vai fazer com que o objetivo dele é transportar água de um reservatório para fora do reservatório, né? E aí ele pode ser um transporte de um reservatório para o outro ou para fora desse reservatório onde tem o fluido, certo? Nesse caso aqui, a gente está vendo que é um transporte desse fluido que está no reservatório aqui, ó,
para fora, né? Que o jato da saída é um jato livre, né? Está em contato com a atmosfera. Então, aqui eu só estou fazendo, né, só retirando, né, o fluido desse reservatório aqui para fora do reservatório. Então, o sifão, ele é um elemento onde a gente não precisa, por exemplo, instalar nenhum outro mecanismo, né, para fazer com que esse escoamento ele aconteça. Por exemplo, eu preciso instalar uma bomba para fazer uma sucção, eu preciso, enfim, instalar algum dispositivo elétrico. Não precisa. O sifão, ele só precisa que o fluido, né, ele preencha toda essa área aqui dentro da tubulação para que o escoamento ele aconteça, certo? Então é um dispositivo que não requer o uso de energia, né? Ou de um outro dispositivo para fazer com que esse escoamento aconteça. Então por isso que ele é muito utilizado na agricultura para tirar, por exemplo, a água de um canal, né? Imagine o seguinte, que aqui no caso da agricultura a gente tem canais de irrigação, pode ser canais, né, artificiais, construídos com concreto ou de terra mesmo. Então, os canaizinhos, né, com uma seção transversal retangular. Então, a gente poderia pensar que essa figura aqui também fosse uma seção transversal, né, retangular de um canal de irrigação, e aí eu coloco o dispositivo, o sifão, né, para tirar a água do canal e levar até para fazer a irrigação da minha cultura de interesse lá, tá? Então é muito utilizado. Hoje esse tipo de dispositivo ele está sendo muito utilizado no Canal do Sertão, tá? Então ao longo de todo o trecho que já foi entregue, que já está ativo, que já tem água, tem muitos agricultores, né, de pequeno porte que usam essa técnica do sifão para tirar água do Canal do Sertão e levar até as suas propriedades, sem nenhum custo para isso, sem ter que instalar uma bomba, né, ou gastar com energia elétrica, né, para fazer um recalquezinho e tirar a água de dentro ali do canal para a sua região, né, para a sua propriedade, para fazer algum tipo de irrigação. Certo? Então o sifão aí ele é super importante, além do papel dele tradicional, né, que é fazer esse transporte de água. Então as indústrias usam muito o sifão, também os tanques, né, de carro, por exemplo, de caminhão. Quando a gente quer fazer manutenção, a gente precisa esvaziar o tanque. O dispositivo que se usa para fazer esvaziamento de tanque é o sifão, para retirar toda a gasolina, todo o álcool que está dentro do reservatório, né, do carro, do caminhão, enfim, qualquer tipo de reservatório, né, que guarda combustível. Enfim, tem muitas aplicações aí do sifão. E aí, uma coisa que a gente precisa só ter cuidado na questão do sifão é o seguinte, essa altura aqui, ó, essa altura que vai da superfície do reservatório até o ponto mais alto do sifão, né? Porque o sifão ele é um U invertido, né? Então é uma tubulação com formato de U invertido. Então, o que é que vai acontecer? Quando estiver em escoamento, né, o fluido estiver em escoamento dentro do sifão, eu vou ter essa linha de corrente aqui, ó. Ele vai entrar no tubo, vai passar pelo ponto mais alto e depois ele vai descer até chegar aqui na saída. Então a linha de corrente ela tem esse formato aí, né, passando pela tubulação. Então desse ponto aqui, ó, o ponto de superfície que eu vou chamar de 0, até o ponto B, a gente observa que o líquido aqui ele precisou vencer uma cota, né? Ele precisou vencer essa cota aqui, que é uma cota nesse caso aqui desse problema, 1,8 metros. Então, para vencer essa cota, eu preciso de uma energia. Eu preciso de energia para conseguir chegar aqui nessa cota. Sem essa energia, ele não consegue subir, né, essa cota aqui, e depois
que passou por esse ponto mais alto é um abraço, né? Porque aqui só por gravidade, né, o fluido ele vai descer. Do ponto B ao ponto C é uma beleza, mas do ponto 0 até o ponto B, ele precisa dessa cota. E para vencer essa energia potencial da superfície até o ponto B, que é o ponto mais alto do sifão, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa ter, né, precisa ter algum tipo de energia aqui. E no caso, essa energia que a gente vai fazer uma transformação aqui de energia seria a energia cinética, né? A energia cinética, em função do escoamento, transfere parte dessa energia cinética para cá. A energia de pressão também, né? A gente transfere essa energia de pressão piezométrica e converte em altimétrica aqui no ponto B. Passou o ponto B, beleza, vai descer por gravidade. Então, para resolver esse problema, a gente pode resolver ele por partes, né? Então, a gente pode aplicar a equação de Bernoulli entre 0 e o ponto B, né? Então, aqui P0 sobre gama mais V0 ao quadrado sobre 2G mais o Z0, a cota, né, ali na superfície, e o ponto B, né, seria PB sobre gama mais VB ao quadrado sobre 2G mais EB. O que é que a gente observa aqui quando a gente aplica a equação de Bernoulli entre o ponto 0, que é aqui na superfície, e o ponto B? Aqui no ponto 0, a superfície está em contato com a atmosfera, então a pressão aqui é a pressão atmosférica. Na escala relativa de pressão, esse termo aqui é 0. Se a gente considera que o reservatório é de grandes dimensões e que essa vazão de saída produz um volume muito pequeno de saída aqui em relação ao volume do reservatório, então a velocidade aqui na superfície do reservatório é 0 também. Certo? Então esses dois termos aqui, ó, se a gente considerar a aplicação da equação de Bernoulli aqui no ponto 0, esses dois primeiros termos aqui eles são 0, né? Porque a pressão é a pressão atmosférica e a velocidade na superfície ali é muito pequenininha, né? Perto de 0, então a gente pode desprezar ela. Se a gente considera o dátum no ponto mais baixo aqui, que seria o ponto C, o dátum aqui no ponto C, a gente vai ter que o ZB ele vai ser dado pela distância do dátum até a superfície aqui, né? Até o ponto 0. Nesse caso aqui um valor conhecido, né? Essas distâncias verticais sempre é possível medir, né? Então sempre essas distâncias verticais são conhecidas. Então esse cara aqui, ó, Z0 é uma informação conhecida, tá? A pressão em B aqui no ponto mais alto, ela, enfim, a gente não sabe, né? Só que, enfim, essa pressão aqui, ela precisa, a gente precisa tomar um cuidado, né? Porque o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma queda de pressão, né? Porque eu vou ganhar energia potencial, e se a energia potencial ela aumenta de 0 a B, o que é que tem que acontecer? Tem que acontecer que a energia de pressão ela tem que cair para compensar. Então, determinar o valor dessa pressão ela é interessante aqui no ponto B, que é no ponto mais alto. No ponto B, como está acontecendo escoamento, então existe uma velocidade aqui, né? Existe uma velocidade média que está passando pelo ponto B. Então essa velocidade média pode ser determinada também. E o ZB seria a distância do dátum até o ponto B, a distância vertical. Nesse caso também é uma distância conhecida, né? Eu simplesmente só precisaria somar o 4,5 com 1,8. Então esse ZB aqui também é conhecido. Então o que é que a gente observa? Que a pressão em B ela é uma informação desconhecida e a velocidade em B é uma informação desconhecida também. Certo? Então não daria, né, para resolver essa expressão, porque eu tenho duas incógnitas em uma só equação. Então a gente pode, né, guardar essa expressão e quem sabe aplicar mais uma vez a equação de Bernoulli para determinar um daqueles termos lá. Ó,
Se a gente aplica agora a equação de Bernoulli entre o ponto B e o ponto C, vamos ver o que acontece. Ó. Vamos escrever aqui. Ó. PB sobre gama mais VB ao quadrado sobre 2G mais o ZB é igual ao PC sobre gama mais o VC ao quadrado sobre 2G mais o ZC. Vamos ver o que é que dá para simplificar aqui, né? A pressão em B, a gente viu que a gente não conhece, né? Interrogaçãozinha aqui. A velocidade em B a gente não conhece também. O ZB é a distância vertical do dado até o ponto B, a gente conhece o ZB, beleza. A pressão em C, aqui ó, na saída, está em contato com a atmosfera, é jato livre. Jato livre, então a pressão em C é a pressão atmosférica, na escala relativa de pressão 0. O VC é a velocidade aqui média na saída, a gente não conhece, certo? E o ZC, que é a cota no ponto C, o ponto C está exatamente no datum, né? Então o ZC é igual a 0. Então essa segunda equação, ela tem três incógnitas aqui, né? Tem o PB, o VB e o VC. Só que, vejam só, como é que eu posso resolver aqui ó, essa expressão? Se vocês aplicarem a equação da continuidade entre B e C, vocês rapidamente vão tirar o seguinte, né? Pela equação da conservação da massa, e a vazão em B é igual a vazão em C, certo? Vazão em B é igual a vazão em C. O que é a vazão em B? É a velocidade em B vezes a área de B igual a velocidade em C vezes a área em C, tá? Se a tubulação ela não muda de diâmetro, você viu aqui que é uma tubulação um diâmetro constante, né? Supondo uma tubulação de 150 milímetros. É um diâmetro só, né? Não muda esse diâmetro de B para C. Se o diâmetro não muda de B para C, as áreas são iguais. A área de B é igual à área de C, e daí eu tiro que a velocidade em B é igual à velocidade em C. Se as velocidades são iguais, ó, esse termo aqui, VB ao quadrado sobre 2G, vai ser igual a esse termo aqui, que é o VC ao quadrado sobre 2G também. Por quê? Porque as velocidades são iguais. E o G é a aceleração da gravidade também, não muda, né? Então, se as velocidades são iguais, esse termo aqui ele vai ser igual a esse aqui, ó. Então, já dá para simplificar. Então, eu tiro aqui, no final, né, que o PB, que é a pressão em B, vai ser igual a menos gama vezes o ZB. Menos, pessoal, tá certo. Por que menos? Porque é pressão relativa, isso aqui, é pressão relativa. E como aqui é a pressão atmosférica, o que é que está acontecendo em B? A pressão em B vai ser menor do que a pressão atmosférica. Por quê? Porque aconteceu essa transformação de energia. Ganhou a energia potencial e, em contrapartida, precisou perder energia de pressão. Então, se a pressão aqui era a pressão atmosférica, a pressão aqui em B vai ter que ser menor do que a pressão atmosférica, dado, né, por essa expressão. Lembrando que esse PB aqui é pressão o quê? Pressão relativa. Relativa, tá? Pressão relativa. Então, por isso que negativo, né? Onde o ZB é positivo, o peso específico também é positivo. Então, esse sinalzinho aqui indica, né, que a pressão é negativa na escala relativa, ou seja, menor do que a pressão atmosférica. Bom, a gente resolve, né, determina a pressão aqui, e se a gente determinar esse valor da pressão em B e aplicar aqui na equação número 1, a gente também consegue determinar a velocidade, né?
a velocidade no ponto B, né? Se a gente aplicar aqui a pressão em B, nesse ponto conhecido, né, a gente determina a velocidade em B. Então, eu conseguiria resolver todo o meu problema, né? Achar essa pressão aqui nesse ponto, que é um ponto crítico, né, o ponto mais alto do sifão, e determinando a velocidade, eu consigo determinar a vazão, né? Porque a vazão é a velocidade vezes a área. Se eu sei o diâmetro da tubulação, então eu consigo determinar tranquilamente a vazão, né, que está saindo, por exemplo, aqui dessa tubulação. Eu só queria chamar uma atenção nesse problema ainda, né, nessa questão da pressão, que é a seguinte. Como vocês observaram aqui, e a gente falou, a pressão em B, ela diminui em relação à pressão atmosférica, né? Então tem uma queda de pressão. E eu na aula passada, eu também falei sobre isso. Toda vez que existe uma subida na tubulação, sempre a pressão ela vai cair. Sempre a pressão cai, né? Ganha energia potencial e perde energia de pressão. E aí, pessoal, o que acontece? A gente precisa ter o cuidado, se essa pressão, se esse valor de pressão aqui no ponto B, que vai ser o ponto, né, mais crítico, né, em termos de pressão, o valor mais negativo ali, né, dentro da tubulação, a gente só precisa ter o cuidado se essa pressão em B, ela vai atingir o quê? Ela vai atingir a pressão de vapor do fluido que está em análise. Nesse caso aí seria a água, né? Ele falou aqui, ó, que é água, tubulação cheia de água. Então, eu preciso fazer essa comparação no projeto para saber se a pressão no ponto B ela vai igualar a pressão de vapor da água, porque a pressão de vapor da água, não sei se vocês lembram, né? Lá no começo da disciplina, no capítulo que falava sobre propriedades do fluido, propriedades do fluido, e tem uma propriedade chamada pressão de vapor, né? E quando a pressão dentro do fluido ele atinge a pressão de vapor do fluido, o que acontece? Vai acontecer uma transformação de fase, de estado, né? Então o fluido ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E aí não é recomendado, né, dentro de um projeto de sifão, que aconteça a formação de bolhas, a formação de passagem do fluido, né, de um estado líquido para o estado gasoso. Então, os projetos, né, de sifão, eles precisam ter esse cuidado aqui nesse ponto mais alto, né, determinar o valor correto da pressão e ver se esse valor de pressão ele atingiu ou não a pressão de vapor do fluido que está em questão aí, né? No caso aí seria a água. Tá, pessoal? Não sei se vocês têm alguma dúvida com relação ao sifão. Tranquilo? Tá, então vou passar aqui. Vou falar um pouquinho agora sobre o tubo de Pitot. O tubo de Pitot ele é um dispositivo para medir velocidade pontual do escoamento. E a gente viu um pouquinho antes, né, aqui na disciplina, em alguma aula ali, que eu falei para vocês, né, que, cara, olha que legal isso aqui. Um escoamento acontecendo numa tubulação circular, horizontal. Não sei se vocês lembram isso lá na cinemática, né? Um exercício que a gente fez no capítulo de cinemática, que era um escoamento horizontal numa tubulação circular, que tem o perfil de velocidade e o perfil parabólico. E a gente resolveu esse problema, calculou, por exemplo, calculou a velocidade, o perfil de velocidade a gente, né, determinou. Do perfil de velocidade a gente calculou a velocidade média. Da velocidade média a gente poderia calcular a vazão, a gente calculou a tensão de desalinhamento, determinou várias coisas, né, com essa equaçãozinha do perfil de velocidade. E uma coisa que a gente viu nesse problema é o seguinte, né, que a velocidade média do fluido, né, desse escoamento que está passando pela seção transversal, ela foi equivalente à metade da velocidade máxima. Não sei se vocês lembram disso aí.
E aí a velocidade máxima ela acontece onde? Acontece em um ponto específico dentro da tubulação, que é exatamente no centro da tubulação. A velocidade máxima acontece no centro da tubulação. E se a gente determinar essa velocidade máxima no centro da tubulação, a gente consegue determinar a velocidade média, que é só dividir por 2, e a gente consegue, com a velocidade média, calcular a vazão, né? Porque a vazão é a velocidade média vezes a área. E a área de um círculo é fácil de determinar, né? πr2. É só basta ter o raio da tubulação, que é uma coisa que é facinha de medir, né? Você é conhecido, né? Da tubulação. Então, o tubo de Pitot, ele apresenta como tem um papel muito importante, né? Porque ele mede velocidade pontual. E da velocidade pontual a gente pode obter informações super relevantes sobre o escoamento, né? Como velocidade média, vazão e outras questões também. Bom, o tubo de Pitot é um dispositivo bem antigo, né? Já se usava tubo de Pitot já nos primeiros projetos, né, de avião para tentar fazer medição de velocidade pontual, tanto em cima da asa como embaixo da asa. Por quê? Eu vou mostrar na sequência para vocês que em função dessa diferença de velocidade de baixo da asa para cima da asa, é que a gente tem a força de sustentação. A força de sustentação é a força, o pessoal pensa que é empuxo, mas não é empuxo não, mas é uma força vertical, né, para cima, e de baixo para cima, né, que ela vai exatamente se opor à força peso do avião. Então, se a força de sustentação for maior do que o peso do avião, então o avião começa a subir. Se a força de sustentação for menor do que o peso, o avião começa a descer. E se a força de sustentação for igual ao peso, o avião ele vai em velocidade de cruzeiro, né? Ele fica naquela altitudezinha sempre constante, certo? Então, o tubo de Pitot é um dispositivo que até hoje a gente consegue ver, né, em algumas aeronaves, né, para exatamente medir essas velocidades pontuais em cima da asa, embaixo da asa, para que o piloto ele tenha no painel ali exatamente, né, qual é a força de sustentação que ele está tendo ali, né, se a força de sustentação é maior ou menor do que o peso do avião, tá? Então, vocês forem viajar de avião, vocês prestem atenção em cima da asa, né? Olhem para cima da asa e vocês vão ver alguns dispositivos assim em L, e aqueles dispositivos em L bem pequenininhos são tubos de Pitot, tá, pessoal? Bom, aqui é um exemplo, né, de um tubo de Pitot, mas ele, assim, a gente só enxerga a parte de fora do tubo de Pitot, que é essa parte aqui, ó, essa parte aqui, né? Que onde a gente quer exatamente medir a velocidade em um determinado ponto do escoamento, certo? Mas assim, o tubo de Pitot, dentro do tubo de Pitot, a gente tem um fluido, né, geralmente com a densidade muito maior do que o fluido onde a gente quer medir a velocidade pontual. E o tubo de Pitot, na verdade, é tudo isso aqui, né? Toda essa parte aqui, apesar da gente só ver essa parte que fica de fora aqui do tubo de Pitot. E, enfim, basicamente a gente usa a aplicação da equação de Bernoulli, né, também, e também da estática dos fluidos, né, usando o conceito de pressão, porque dentro do tubo de Pitot o fluido está parado, e como o fluido está parado, a gente consegue aplicar aqui dentro, né, do tubo de Pitot a equação fundamental da hidrostática, e aí fazer uma relação entre as pressões e a velocidade. Em resumo, o que é que a gente tira aqui? A gente consegue determinar essa velocidade aqui no ponto 1, que é a velocidade exatamente do escoamento, naquela linha, né, exatamente na altura onde a parte de frente aqui do tubo de Pitot está apontada. Então a gente consegue medir essa velocidade aqui, ó, com informações bem elementares aqui do tubo de Pitot, que seria a massa específica do fluido diferencial que fica aqui dentro, e algumas cotas aqui no tubo de Pitot, né? Essa diferença aqui, ó,
que é o H, o H', e também, obviamente, a densidade do fluido que você quer medir a velocidade pontual. A gente precisa também dessa informação de massa específica. Então, depende do fluido, né? Se fluido é água, se é ar, então essa massa específica ela vai mudar, tá? Então, enfim, eu não vou aplicar aqui porque é uma aplicação bem simples, vocês podem ver, tá no livro a demonstração, né, da equação para obter a fórmula, né, para calcular a velocidade pontual, que vai ficar em função dessas informações que eu acabei de falar, tá? Então, o tubo de Pitot ele é um dispositivo bem interessante. O tubo de Venturi ele já tem outro propósito. O tubo de Venturi ele serve para medir vazão, né, de uma tubulação, através de uma redução de pressão com um estrangulamento definido pelo tubo de Venturi. Então, o que é que pode acontecer? Ele é esse dispositivo aqui. Então, geralmente, o que é que a gente faz? A gente tem uma tubulação, né? Por exemplo, uma tubulação horizontal de seção transversal circular. E aí a gente pega e faz um recorte nessa tubulação e instala o tubo de Venturi, né, que é esse dispositivo aqui, né, que seria um tubo onde tem um estrangulamento aqui e ele tem 2 piezômetros aqui para a gente conseguir medir a carga, né, de pressão. Então a gente consegue medir a carga de pressão aqui no ponto 1, esse H1 aqui, né, que é a carga de pressão dado por P1 sobre gama. E a gente consegue medir também essa carga de pressão aqui no ponto 2, que é o ponto onde tem a parte estrangulada aqui. Esse H2, né, que é uma medida, né, uma leitura física que a gente consegue medir, né, essa altura do piezômetro. Então isso aqui é conhecido, é lido. O H1, o H2 também é lido. Mas esse H1 e H2 ele é equivalente, né, à pressão sobre o peso específico do fluido. Então, com essas informações, a gente consegue estabelecer uma relação entre essas alturas, né, H1 e H2, com a vazão que está passando por essa tubulação. Então, é um dispositivo bem legal, porque basta eu medir esse H aqui, ó, que é a diferença entre essas alturas dos piezômetros, que eu consigo converter, né, usar essa informação para obter o valor de vazão, na tubulação. Opa. Perdão, deixa eu voltar aqui. Beleza. Mas o que acontece? Esse estrangulamento, ele pode ser perigoso. Por quê? O que acontece aqui, ó, é claro observar que a altura de pressão ela diminuiu de 1 para 2. Desse ponto aqui, ó, antes do estrangulamento, para o ponto onde tem a seção estrangulada. Como o H diminuiu, claramente a gente observa que diminuiu a pressão, né? Se a pressão diminuiu, então o que é que pode acontecer? Mais uma vez, pode acontecer formação de bolhas e problema de cavitação aí. Por quê? Porque a pressão pode atingir a pressão de vapor do fluido, né, que você quer fazer essa medida, né? Então tem que ter só esse cuidado e para perceber se essa pressão aqui no ponto 2, que pode ser obtida, né, simplesmente aqui, ó, só isolando o P2, ó, o P2 aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a gama vezes o H2, né? E o H2 é um cara conhecido, é uma leitura, né, do piezômetro. Então basta eu pegar o H2 e multiplicar pelo peso específico que eu tenho a pressão no ponto 2. Essa pressão aqui é a pressão, obviamente, relativa, né? E se essa pressão ela atingir a pressão de vapor do fluido, aí eu tenho problemas e a gente tem que evitar, né? Tem que ter cuidado, por exemplo, então eu vou trabalhar com outro tubo de Venturi aqui com um estrangulamento menor, porque esse estrangulamento foi tão forte que a pressão caiu tanto que criou bolhinhas, né? Criou bolhas ali, cavitação nessa região. Então aí você pega outro formato de tubo de Venturi, né? Com um estrangulamento um pouquinho mais largo, né? Do que esse daí.
Beleza. E para finalizar, né? Quase finalizando, tem esse outro slide, mas de sustentação, questão do propósito da sustentação, que é muito, né? Um princípio muito aplicado em aviões, telhados e galpões. Aí vocês podem estranhar, telhados, o princípio da sustentação aplicado em telhados e galpões, mas é assim muito aplicado. Projetos de dimensionamentos, né, de telhados, galpões, ginásios, de escola, né, de ginásios poliesportivos, todos esses projetos passam pela aplicação da equação de Bernoulli, né, para fazer o dimensionamento, né, para saber se esse telhado ele vai ter uma força de sustentação que pode fazer com que aconteça o destelhamento, né? Ou seja, a telha, né, as amarrações não suportarem, né, e aí eu perder o meu telhado. Mesma coisa para os galpões, né? Também, se eu não dimensionar os galpões de maneira correta, eu posso ter que o telhado do meu galpão ele pode se desprender, tá? E assim, a sustentação, obviamente, ela é mais aplicada em aviões, né? Tem esse princípio aqui, ó, o princípio da sustentação em aviões. O que é que acontece? O formato da asa, vocês estão vendo aqui um corte lateral da asa, certo? Asa de um avião. E aqui a passagem do ar. Então o que acontece? O formato da asa do avião, ele foi feito exatamente para acontecer isso aqui, ó. Para acontecer que as linhas de corrente que passam na parte de baixo, elas passem mais assim paralelas, né, umas às outras aqui, e mais espaçadas, né, essas linhas de corrente, a distância entre elas aqui com um espaçamento maior. E as linhas de corrente que passam na parte de cima, então vocês estão vendo aqui que tem um batentezinho, né? Então o que é que vai acontecer? Esse batentezinho vai fazer com que essas linhas de corrente elas se aproximem uma das outras, por conta da presença desse batente aqui, ó. E aí, com a aproximação das linhas de corrente, o que acontece? Diminui essa seção transversal entre as linhas de corrente e você tem um aumento da velocidade. Então, o que acontece, né? Em projetos de avião, a velocidade aqui em cima da asa, ela é maior do que a velocidade embaixo da asa. Bom, então, se a velocidade aqui é maior em cima, então quer dizer que eu tenho energia cinética maior do que aqui embaixo. Beleza. Mas para compensar, o que acontece? A pressão aqui em cima, né, onde tem a velocidade maior, a pressão ali em cima vai ser menor do que a pressão aqui embaixo, certo? Então, quer dizer o seguinte, né, que a pressão aqui embaixo ela é maior do que em cima. Se a pressão embaixo é maior do que a pressão em cima, o que acontece? Eu vou ter uma diferença de pressão, né, que vai promover uma força resultante de baixo para cima. Por quê? Porque a pressão embaixo ela é maior. Se a pressão embaixo é maior, a minha força resultante vai ser uma força resultante na vertical de baixo para cima, de um ponto de maior pressão para um ponto de menor pressão. Então eu vou ter essa força aqui, ó, para cima, e essa força para cima é chamada de força de sustentação, tá? Então a força de sustentação, como eu falei, né, ela está sempre competindo com o peso do avião, né? E quando essa força de sustentação ela é igual ao peso, o avião ele fica no mesmo nível ali, né? Na mesma altitude, né? Então tem um equilíbrio vertical entre forças de sustentação. E daí os tubos de pitot eles são instalados exatamente em cima aqui, ó, das asas, né? Eles ficam apontados as pontinhas para cá para medir a velocidade pontual em cima da asa e embaixo da asa. Por quê? Porque com essas velocidades eu consigo estabelecer qual é a diferença de pressão na parte de baixo em relação à parte de cima,
PB menos PC, tá? Então eu posso determinar essa diferença de pressão, e essa diferença de pressão vai ser determinante para eu calcular a força. Por quê? Porque a força de sustentação, matematicamente, nada mais é do que a diferença de pressão, né? Que é o ΔP, multiplicado pela área. A área de quê? No caso aqui, a área da asa. A área da asa do avião. Então, esse ΔP, que é a diferença de pressão, que é a pressão na parte de baixo menos a pressão na parte de cima, quando eu subtraio essas pressões e multiplico pela área da asa, eu tenho a força de sustentação. Então, quanto maior a área da asa, maior a força de sustentação. Quanto maior for essa diferença de pressão de cima em relação à pressão de baixo, também maior vai ser a força de sustentação da aeronave, certo? É fácil demonstrar, e também está nos livros aí, que essa diferença de pressão é uma função da velocidade, das velocidades, né? Tanto a velocidade aqui embaixo, na parte de baixo, como a velocidade na parte de cima da asa, tá? Então, por isso que é importante a instalação dos tubos de pitot para medir essa velocidade, e com essa medição de velocidade eu posso entrar na equação e obter essa diferença de pressão. Só para a gente destacar, teve um avião, né, que foi uma tragédia, né, o voo da Air France, que saiu de São Paulo para Paris. Esse voo ele não chegou, né, ao seu destino final, então o avião ele caiu no Oceano Atlântico, e a causa da queda do avião foi exatamente, né, a medição errada do tubo de pitot. Você vê que como esse equipamento ele foi decisivo para a queda do avião. O que aconteceu? O fluido dentro do tubo de pitot ele congelou, e aí o fluido diferencial congelou, né, e esse fluido, uma vez congelado, ele não conseguia medir a velocidade certa, né, pela equação do tubo de pitot. E aí, enfim, o piloto, né, esse valor aqui da força de sustentação estava todo errado, né? Porque essas velocidades elas são utilizadas para o cálculo dessa diferença de pressão. E se essas velocidades que são medidas, elas são medidas erradas, aí eu vou ter um erro aqui na diferença de pressão, e esse erro vai ser propagado aqui na força de sustentação. E aí o piloto no painel, ele tinha um valor de força de sustentação que não era o valor correto, né, por uma falha do equipamento. E aí ele, enfim, não conseguiu controlar a aeronave, né, também estava à noite, né, e aí ele não tinha visibilidade para saber em que altura, em que altitude ele estava para assumir os controles, né, manual. E mesmo com o erro do equipamento, né, ele poderia ter acelerado a aeronave, né, mas enfim, ele não teve essa noção por conta da instrumentação aqui tá passando informação errada, né, e falta de visibilidade, tá? Então teve toda essa questão aí relacionada à força de sustentação. Vocês estão vendo aí, é uma coisa simples demais, e a demonstração aqui dessa função tá aí no livro. E vocês podem também fazer esses exercícios aqui também que estão no livro. Bom, esse exercício ele tá um exercício resolvido do livro, tá? Também, mas é muito simples, ó. Só para que a gente perceba. Ele dá a velocidade do vento que está passando sobre um telhado de uma casa com uma área de telhado de 175 metros quadrados, certo? Então, um vento de 30 metros por segundo. 30 metros por segundo, se você multiplicar por 3,6 aí, vai dar mais de 100, né? 100 km por hora. Então, é uma ventania bem significativa, uma rajada de vento bem significativa aqui, né? Aqui em Maceió, a gente não tem rajada de vento com essa intensidade, mas no sul do país é super comum, né? Um vento de mais de 100 km por hora é super comum. Então aí o que é que acontece? Se você não faz um dimensionamento correto do teu telhado, se o teu telhado ele não está bem fixado, né? Não tem as amarrações corretas
fatalmente, né, vai acontecer do destelhamento, né, que é telhado, ele voa, né, ele sai completamente, ele em função da passagem de um vento forte. E esse vento, esse destelhamento é realmente, né, a estrutura do telhado, ela subindo, né, ela indo para cima. Aí a gente não entende, né? Pô, o vento tá passando na horizontal. O vento tá passando na horizontal e o telhado ele voa para cima, né? Parece que o vento ele tá fazendo uma curva, né, e pegando aqui a estrutura, né, para pegar aqui de baixo para cima, mas não é isso. O vento ele tá na horizontal, essa velocidade do vento aí de 30 metros por segundo na horizontal. E aí essa velocidade na horizontal está promovendo essa força de sustentação na vertical, jogando o telhado para cima, que é o mesmo princípio aí que a gente viu da aeronave. Por quê? No caso do telhado, dentro da minha edificação, a velocidade é zero. A velocidade é zero, não tem velocidade ali, né? Toda a estrutura tá ali protegida, né? Então dentro da velocidade é zero e fora da estrutura, né, é a velocidade do vento, né? E essa velocidade, então a diferença de velocidade é gigante, né? Porque dentro eu tenho zero e fora eu tenho 30 metros por segundo. E essa diferença de velocidade gigante faz com que eu tenha uma diferença de pressão muito grande também, né? A pressão dentro, né, da casa vai ser maior do que a pressão de fora, e aí eu vou ter uma força de sustentação, né? Vou ter uma força de sustentação considerável, causando o destelhamento, que é bem simples de calcular, né? Então essa força de sustentação, como eu falei para vocês, vai ser igual a diferença de pressão, né? A pressão interna menos a pressão externa, fora, né? Multiplicado pela área do telhado. E essa diferença de pressão interna menos a pressão externa é uma função dessas velocidades, certo? Que estão aí no livro, vocês vão poder ver, né? Vocês vão poder calcular essa diferença de pressão em função dessa diferença de velocidades apenas. Aí o que acontece, pessoal? Na prática, assim, os galpões, né? O que acontece nos galpões? A gente vê os galpões de ginásio que eles têm aberturas, né? Assim, nas laterais do galpão, né? Eles têm abertura, né? Para que o vento ele entre dentro do galpão, né? Aí muita gente pensa que aquelas aberturas na lateral do galpão é para questões de conforto térmico. Não são, essas aberturas não é para questões de conforto térmico, não é o arquiteto que projeta aquilo não. Aquilo ali é um dispositivo obrigatório para que o vento ele passe por baixo, né? Também consiga passar por baixo do telhado, né? Do galpão. Por quê? Porque isso vai fazer com que essa diferença de velocidade de dentro, da parte interna, com a parte externa do galpão, não seja tão grande. Se o galpão fosse fechado, completamente fechado, dentro do galpão a velocidade seria zero. E fora do galpão seria a velocidade do vento. Então, quando a gente permite a passagem do vento por dentro da estrutura, a gente diminui essa diferença de velocidade da área externa para a área interna do galpão. E aí a força de sustentação ela cai bastante. Então, nos dimensionamentos, né, de galpão, a gente sempre tem que considerar essa estrutura. E aí também tem, no final também cria um conforto térmico, né, porque você ajuda a ventilar também, cria um processo de ventilação natural ali. Mas aquelas aberturas lá, elas têm muito a ver com essa questão aí relacionada à mecânica dos fluidos, né? Muita gente pensa que é só pelo conforto térmico e não, é um projeto realmente de engenharia para evitar destelhamento. E para fechar, existe esse exercício também, um exercício resolvido que eu queria que vocês também dessem uma olhada depois, ele já está feito aí para vocês no livro,
que é um exercício que eu gosto bastante de explorar, inclusive nas provas, né? Não esse exercício especificamente, né? Obviamente não vou colocar exatamente esse exercício na prova, mas assim, ele tem esse tipo de exercício, ele traz a aplicação das 3 leis para que a gente consiga resolver o problema, né? As 3 leis, né? Que é a lei da conservação da massa, da quantidade de movimento, porque ele quer determinar a força, né, de reação, então tem que aplicar a equação da quantidade de movimento, e a lei da conservação de energia também. Então é um exercício que eu gosto bastante, porque em um problema vocês conseguem aplicar as 3 leis, né? Por exemplo, a equação de Bernoulli, que é um caso, né, simplificado da equação da conservação da energia, ela poderia ser aplicada a lei de Bernoulli entre esses pontos aqui. Ó. Eu tenho um fluido aqui, um jato, né, que sai daqui 45 graus com essa linha aqui horizontal, e esse jato ele é dividido aqui. Uma parte desse jato ele vai para essa direção, outra parte do jato vai para essa direção aqui. Então, se eu definir uma linha de corrente saindo aqui, ó, de 1 indo para 2, tem essa linha de corrente, e também tem essa linha de corrente que sai de 1 e vai aqui para 3. Então, se eu aplico a equação de Bernoulli de 1 para 2, considerando aqui, né, que o jato é livre, né, todo esse jato está em contato com a atmosfera, a pressão aqui, a pressão atmosférica, a pressão aqui, a pressão atmosférica, a pressão aqui, a pressão atmosférica. Então, eu consigo determinar essas velocidades aqui. Ó. Se ele deu V1, eu consigo determinar a velocidade em 2, eu consigo determinar a velocidade em 3, aplicando a equação de Bernoulli, simplesmente. Então, a equação da energia, da conservação de energia, no caso a equação de Bernoulli, né, que é simplificada, já vai dar de cara informações super importantes aqui do escoamento, que seriam essas velocidades aqui em 2 e em 3. E né, a equação da continuidade também pode ser usada, né, para o cálculo das áreas aqui, essas áreas de saída que ele não deu. E a equação da quantidade de movimento precisa ser utilizada aqui para calcular essas forças de reação aqui, que o fluido ele está fazendo nesse aparato aqui. Essa estrutura aqui é um aparato, né, que precisa conter esse jato, né? Então ele não pode se movimentar, então tem que ficar fixo, né, esse aparato aí. Então nesse aparato aqui eu vou ter 2 reações, né, que é o Rx e o Ry, e eu posso determinar esse Rx e Ry aplicando a equação da conservação da quantidade de movimento. Então, um exercício bacana que requer a aplicação das 3 leis e, enfim, é muito importante que vocês façam, né, exercícios similares ali na lista de exercícios, né, do livro, e vocês vão se preparar bem assim para a prova. Não sei se vocês têm alguma questão, mas enfim, era isso que eu tinha que apresentar hoje, que eu programei para apresentar para vocês hoje. E se vocês tiverem alguma questão, a gente pode conversar um pouco. Tem gente já saindo já. Tem gente já foi embora. Rodrigo já foi. Mas beleza, pessoal. Então é o seguinte. Se vocês não têm mais dúvidas, então vocês estão liberados. Semana que vem, então, nossa prova na quinta-feira, tá? E eu tô esperando o FAO abrir as portas lá pra eu pegar as provas e corrigir. Mas semana que vem, no máximo, ali segunda-feira. Enfim, eu vou ter que ir lá. Segunda-feira, mesmo que o FAO esteja no remoto ali, eu vou na segunda-feira para pegar as provas de corrida. Beleza, pessoal? A gente vai se falando aí e, enfim, os trabalhos aí eu vou receber até hoje, né? Eu programei, foi até hoje, né? Meia-noite, vocês podem mandar. Valeu aí, um abraço. Bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu, professor.